Os irmãos estão animados com Jesus? Eu também estou muito animado com Jesus. Mas há coisas que nos entristecem. Jesus nada tem a ver com isso. Que Deus nos ajude a continuarmos firmes e a olharmos para Ele, porque Ele é a alegria do nosso viver. Ele é a nossa esperança. Sem Ele, não conseguiremos chegar a algum lugar, mas com Ele somos mais do que vitoriosos. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor lá no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Temos vindo a estudar acerca das igrejas da Ásia. E nesta tarde iremos estudar mais um pouco acerca de uma das igrejas da Ásia, no capítulo número 2, versículo número 8, até ao versículo número 11. E diz assim a bendita palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. E sabe mais alguma coisa? Sei a tua tribulação, pobreza. E é interessante, reparem apenas este pequeno comentário: eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas entre parênteses, mas tu és rico. É lindo isto. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. É forte, muito forte. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Mas veja o que diz a seguir: sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o verso 11, e terminaremos nesse versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não à igreja de Esmirna, mas às demais igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Até aqui. Meus queridos irmãos, Esmirna era uma cidade ao norte de Éfeso. É interessante que ainda hoje existe, forte e bela. Nesta cidade entrou o Evangelho num período de 2 anos, segundo, não vamos ler agora, mas segundo Atos capítulo 19, verso 10. Agora, esta carta, a carta da igreja, ou à igreja de Esmirna, é uma carta diferente, irmãos, das outras igrejas. É uma igreja com necessidade e estado oposto, totalmente oposto à de Éfeso. É uma carta, digo, diferente por alguma razão. Porque é uma carta para animar, repito, para animar uma igreja
em período de sofrimento. E é para nós hoje também. Nem tudo corre bem. Nem tudo anda como desejaríamos que andasse. Mas não desanimemos. Porque o Senhor tem uma palavra de ânimo para a igreja do Senhor. Teve para Esmirna e tem para nós nos dias atuais. Permita-me dizer aos irmãos, espero que me entendam. Sofrimento não mata, meus irmãos. Obrigado pelo amém. Sofrimento não mata, irmãos. Antes, aviva e dá ânimo, pode não ser a todos, mas aos fiéis. Posso ouvir um amém, irmãos? Sofrimento não mata, nunca matou nem mata, irmãos. Não é fácil. Não é fácil suportar. Mas o sofrimento às vezes vem, irmãos. Mas com o sofrimento também vem o ânimo. Porque o Senhor sabe porque é que temos que passar por momentos difíceis. Ele deu ânimo àquela igreja. Ele deu ânimo aos fiéis. E ainda hoje o Senhor não mudou. Ele dá ânimo àqueles que são fiéis. É lamentável, irmãos. E permita-me expressar o que me vai na alma. É lamentável que com a calma venha o desvio. É lamentável que quando tudo parece que vai bem, e até nem deveria de ser assim, mas é nessa altura que vem o desvio. Às vezes é necessário lutas. É necessário tribulações. É necessário certas situações que acontecem para nós ponderarmos e pensarmos que afinal ainda temos um Deus. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do problema, nós não estamos sós, igreja. Ainda temos um Deus grande, um Deus maravilhoso. Segunda de Crônicas, por favor. Capítulo 26, versos 5 e 16. Aleluia. Obrigado, Zé Francisco. É que eu esqueci-me isto. E quando o almoço é bom, é o que acontece. Amém. O que é que diz lá? Porque deu-se a buscar a Deus, versículo número 5, não é? Nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Agora veja o verso 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gat, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. No meio das lutas, no meio da dificuldade, se formos fiéis, Deus está lá para nos ajudar e abençoar. Agora, no século III da nossa era, no tempo de Constantino, irmãos, Constantino, sabe o que aconteceu? Ele deu facilidades, facilitou as coisas, começou a facilitar. Deu tanta facilidade que a igreja perdeu a fidelidade. Os irmãos estão aí? Quando tudo parece que vai bem, temos de ter cuidado. Tanta facilidade, foi-se a fidelidade. E nós hoje somos exortados pela palavra de Deus, pelo próprio Jesus, a sermos fiéis e a vigiarmos em todo o tempo. Lucas 21, 36. Aleluia. Lucas 21, vigiai, pois. Quando, irmãos? Em todo o tempo. Como? Orando. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé ou em pé diante do Filho do Homem.
Amados irmãos, Israel perdeu a pureza. Vou repetir, Israel perdeu a pureza, não na dureza do deserto, mas na abundância em Canaã. Estude bem a Bíblia e vai ver. Israel perdeu a pureza, não na dureza do deserto, mas na abundância de Canaã, irmãos. Verso 10 do capítulo 2, vamos lá então voltar. De Apocalipse. Não temas das coisas que hás de padecer. Não temas. Ainda que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel. Ser fiel até à morte. Porque a vossa fidelidade dar-nos-á a coroa da vida. A Deus toda a glória. Esta é uma carta que é endereçada, como os irmãos já sabem, ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, ao pastor, ao líder da igreja. E meus amados irmãos, quando esta carta é escrita a esta igreja em aflição, irmãos, é neste momento que nós precisamos de uma palavra de ânimo. Uma palavra de consolo, de conforto. E o nosso pastor, o sumo pastor, ele é perito em consolar a cada um de nós. Ele consola. Com este bálsamo extraordinário que consola todo o nosso ser. Há pouco eu dizia que esta carta era uma carta direta, diferente, mas é uma carta que consola, que anima, que fortalece. E quando nós voltamos ao verso 8, irmãos, vejam a expressão do capítulo 2, quando diz: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. E o que é que ele diz? Isto diz o primeiro. Isto diz mais, não apenas o primeiro e o último, mas aquele que foi morto e reviveu. Um só nome não traduz tudo o que Jesus é para a sua igreja, mas é o Alfa e o Ômega. O primeiro, o último. Aleluia. É o Senhor que escreve a sua igreja. Um único nome, um nome grande, um nome glorioso, um nome tremendo, que é o Senhor da glória nas nossas vidas. Cada nome tem o seu significado, mas este nome, irmãos, Jesus, significa que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que cuida de nós. Ele cuida da sua igreja. Igreja de Jesus, fique descansada que se Ele for o Senhor da igreja, Ele cuidará da sua igreja. Bendito seja o nome santo e glorioso do nosso Deus. Ele diz o que foi morto, mas está vivo. Um Salvador sofredor, um Salvador experiente, sabe avaliar as lutas daqueles que passam por essas dificuldades. Não temos um general teórico. Não temos um general de gabinete. Não temos um general de secretaria. Mas temos um general poderoso que lidera a sua igreja, e este é Jesus Cristo de Nazaré. Adoro o Senhor e glorifico o seu nome, porque Ele está no meio da sua igreja para ajudar e abençoar a cada um de nós. Foi Ele quem disse: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Assim como Ele venceu, nós vamos vencer. Nós venceremos, irmão. E esta é a alegria do nosso coração, saber que Ele vence e nós venceremos com Ele. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Então Jesus conhece algumas coisas desta igreja de Esmirna. Primeiro, eu sei as tuas obras. Está lá, verso 9. Eu sei as tuas obras. Ele conhece, irmãos. Não adianta nós dizermos: Senhor, eu fiz isto ou eu faço aquilo. Irmão, não precisas dizer nada. Ele conhece tudo acerca de nós. Ele sabe o que temos feito. Ele sabe o que queremos fazer e Ele até sabe o que é que vamos fazer. Ele conhece tudo acerca de nós. A Deus toda a glória. Eu sei as tuas obras, a tua conduta, eu sei o teu procedimento, eu sei a tua espécie de vida. Ouçam, irmão, coisas que eu não conheço.
Nenhum de nós aqui conhece o que vai com cada pessoa. Ao pormenor ninguém conhece. Conhecemos-nos aqui. Quando formos daqui e sairmos, muitos não conhecem muitas coisas acerca de nós. Mas Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Igreja, Ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece as minhas intenções. Ele conhece o que é que eu tenho dito. E talvez coisas que não edificam. Coisas que até prejudicam. Coisas que até podem afetar o corpo, que é a igreja de Jesus. Ele conhece. E há coisas que eu não consigo resolver. Nem dá para resolver, irmãos. Se não for Ele a pôr as coisas no lugar, ninguém consegue, irmãos. É Ele. Eu sei as tuas obras. Jesus não está à espera de um relatório pastoral da igreja. Ele não precisa de um relatório pastoral. Amém, igreja? Ele não precisa. Ele conhece. Ele sabe. E eu vou mais longe. E não apenas Ele conhece, mas Ele ainda fala com as pessoas. Posso ouvir um amém? Quantas vezes nós não estamos a fazer o que deveríamos fazer? E, irmãos, permitam-me dizer, Deus fala connosco, se é que nós temos ainda comunhão com Ele. E Deus vai dizer, olha que tu não estás bem. Os irmãos estão a ouvir bem o que eu estou a dizer? Porque Ele não fala com todos, mas Ele fala com aqueles que Ele sabe que ainda pode falar. Ele sabe. E por que é que Ele fala? Porque Ele quer o nosso melhor. Ele quer nos ajudar. Jesus não é alguém que põe o seu pé para espezinhar. Jesus é alguém que estende a sua mão e diz, levanta-te, levanta-te. Até quando estarei eu convosco? A Deus toda a glória. Foi o que aconteceu com Pedro. Se não for a mão meiga de Jesus, ele teria se afogado. Mas a mão gloriosa de Jesus se estendeu e o levantou. A Deus toda a glória. Este é o Jesus que nós temos. Jesus que a igreja tem. Este é o Jesus que está no controle da sua igreja. Irmãos queridos, notem bem, Ele está no controle e nada passa para além do controle dEle. Ele sabe, Ele conhece tudo e nós deveríamos ter este cuidado, igreja. Como é que nós agimos? Às vezes dá a impressão que o povo age como se Deus não estivesse preocupado com nada. Irmãos, Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Isaías 29:15. Permita-me ler este versículo, irmão. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. E fazem as suas obras às escuras. E dizem, quem nos vê? É uma loucura, irmãos. Quem nos vê? Ele não vê. Quem nos vê? E quem nos conhece? Deus vê tudo. Conhece tudo, igreja. Vós tudo perverteis. Como se o oleiro fosse igual ao barro. Mas o oleiro não é igual ao barro. E obra disseste do seu artífice, não me fez. E o vaso formado disseste no seu oleiro, ou do seu oleiro. Nada sabe. Loucura, irmãos. Ele está no controle de tudo. Ele vê tudo.
Mas não é só isto que Jesus conhece. Jesus sabe as nossas obras. Mas Ele também diz, no capítulo 2 e o versículo número 8 de Apocalipse, sei a tua tribulação. Versículo 9, perdão. Sei as tuas obras, sei a tua tribulação. E Ele vai mais longe, Ele até sabe o período e a intensidade dessa tribulação. Às vezes parece-nos que Ele ignora, que Ele está a dormir, que Ele está indiferente, mas Ele sabe ao tempo que nós estamos a sofrer. Ele sabe tudo. Diz a Bíblia que Ele sabia que mais de 400 anos o povo de Israel estava sofrendo. Mas quando chegou o fim daquele tempo, Ele agiu. O libertador veio. Irmão, não penses que é o fim de tudo. Não, não é o fim. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida da sua igreja. O Senhor cuida do seu povo. Há que ser fiel a Ele. Há que abrir a alma e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E Deus está cá para te ajudar. Ele sabe. Ele conhece tudo. A Deus toda a glória. Desculpem lá, irmãos. Isto é um problema. Aleluia. Ele conhece tudo. Ele conhece os nossos erros. Ele conhece as nossas virtudes. Ele conhece tudo acerca de nós. Mas vai mais longe. Sei a tua tribulação, mas sei a tua pobreza. Ele sabe e conhece as nossas dificuldades. Muitas das vezes necessidades provenientes de situações. Ele sabe a nossa falta de pão, nossa falta de roupa, que às vezes há pessoas que têm problemas sérios. Ele sabe tudo. E Deus muitas das vezes permite certas situações para provar e ver se nós ainda continuamos firmes e confiamos nele. Mas não só sei isso, mas também sei que tu és rico. Tu és rico. Podemos não ter terrenos. E quando eu digo isto, por favor, não pensem que eu estou a levar para esse campo. Não, não tem nada a ver com isso. Podemos não ter terrenos, podemos não ter casa própria, podemos não ter rendimentos, podemos não ter chorudas contas bancárias, podemos não ter nada disso, mas se tivermos o poder e a graça de Deus, temos tudo. Somos os mais ricos. Daniel preferiu abdicar-se de tudo, mas continuar fiel ao seu Deus. Moisés preferiu deixar ser chamado filho da filha de Faraó, que lhe dava direito a ser um faraó, mas ele abdicou disso tudo para ser fiel ao Deus vivo. E por isso os seus nomes estão escritos na galeria dos homens da fé. Sei a blasfema dos falsos judeus. Judeus apenas de nome, não tinham vida de judeu. E vou mais longe, irmão, nem tinham frutos de judeu. Tinham apenas o nome, mas não chega a ter só nome. O nome, a letra pouco diz, mas o que nós precisamos é de ser verdadeiramente filhos de Deus. O que importa ter nome de igreja, permita-me falar desta maneira, igreja luterana, se nada tem a ver com Lutero. Que importa ter nome da Assembleia de Deus, se nada temos de Deus. Não é o nome que nos leva à glória, mas é a vivência deste Deus grande, deste Deus maravilhoso, deste Deus poderoso, a Deus toda a glória. Sejamos fiéis ao nosso Deus. Jesus anuncia, pois, no verso 10, dias difíceis, mas nada temas.
Vais ter dias difíceis, o futuro é difícil, coisas que naturalmente não esperarias vão acontecer, mas olha, tu continua fiel, porque Deus é com aqueles que são fiéis ao nome do Senhor Jesus. Vamos crer neste Deus, vamos acreditar que Ele está presente para ajudar e abençoar a cada um de nós, e Ele é poderoso para abençoar a sua igreja e todo o seu povo de uma maneira maravilhosa. Aleluia. Irmãos, e como eu disse, eu vou procurar não ser longo, mas vamos voltar a este verso número 10, faz favor, quando diz: não temas, ou nada temas, das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias, mas sede fiel até à morte, e recebereis a coroa da vida. Aleluia. Irmãos amados, quantos de nós já temos sido lançados em situações difíceis, complicadas, mas porque confiamos nele, o Senhor nos dá a graça para sermos vencedores, e o Senhor quer abençoar a sua igreja, todo o seu povo. Aleluia. Não digas que não consegues aguentar, não digas que não tens possibilidade, não, sê fiel e tu vais aguentar. A luta vem, a angústia vem, o problema vem, mas nós temos um Deus que está conosco, um Jesus pronto para ajudar e abençoar a cada um de nós. Aleluia. Amém, amados irmãos? Ser fiel até à morte. Irmãos, se as coisas complicarem, continua fiel. Continua fiel, aleluia. Jesus provou que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos, aleluia. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do problema, Deus abençoa a sua igreja e derramará a sua graça sobre cada um de nós, aleluia. E quero terminar com 2 promessas que Ele deixa para cada um de nós, amém? Irmãos, veja, quem tem ouvidos, verso 11, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora veja, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Irmãos, veja, o Senhor tem uma promessa para nós. Ser fiel até à morte, receberás a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel até à morte e o Senhor te ajudará e te abençoará. Irmãos, continuemos firmes e fiéis, porque se formos fiéis até ao final da nossa carreira, estaremos lá e lá seremos recompensados de uma maneira maravilhosa. Deus tem coisas boas para toda a sua igreja, para todo o seu povo. Glórias ao nome do Senhor. Termino dizendo aos irmãos, vamos continuar firmes. Vamos continuar fiéis. A despeito do que possa acontecer, continuemos olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Só Ele pode ajudar e abençoar a cada um de nós.